Fala, meu caro professor, voltamos com mais um vídeo para entender o poder dos agentes de inteligência artificial que vão nos ajudar em nossas aulas. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer 3 agentes que vão auxiliar na elaboração e no planejamento de aulas. O primeiro agente vai ser o agente planejador de aulas cinematográficas. Vamos entender o que ele faz. O segundo agente é o agente planejador de metodologias ativas. O agente que vai nos ajudar a elaborar, a planejar, a construir uma metodologia ativa dentro da nossa própria aula. E o terceiro agente é um agente que vinha me impedindo há muito tempo. É um agente que vai adaptar a sua aula a alunos com neurodivergência ou com alguma deficiência auditiva, deficiência na visão, ou ele não consegue falar, ou mudei. Então vamos conhecer esses 3 agentes na plataforma Agentes Posológicos. Então estamos aqui na plataforma Agentes Posológicos, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E quando nós chegamos nessa plataforma, eu vou logar com minha conta, cliquei aqui em entrar com Google, escolhi uma das contas que eu tenho acesso a essa plataforma e assim que eu entro, eu já consigo visualizar aqui todos os agentes do sistema. Em outro vídeo nós vamos entender como a gente vai personalizar, como a gente vai criar um agente customizável, um agente personalizado que vai atender às nossas necessidades particulares. Nessa aula nós iremos conhecer 3 agentes que ficam exatamente aqui no EdTech, ou seja, são agentes de tecnologia, agentes de inteligência artificial, mas voltados para a educação. O primeiro agente é o planejador de aulas cinematográficas. Eu clico aqui no agente e a gente vai entender o que ele faz. Nós temos uma pequena descrição mostrando o que é que esse agente faz. Ele cria planos de aula completos baseado em filmes e séries de TV. Muitas vezes, caro professor, a gente quer fazer uma aula que tem um engajamento um pouco maior, uma aula que pareça ser muito mais divertida para o aluno. E muitas vezes a gente precisa trazer o mundo cinematográfico, o mundo do cinema, para fazer com que aquela aula se torne muito mais familiar, para que aquela aula se torne muito mais atrativa. Nós vamos aqui adaptar uma aula completa ao estilo do cinema, ao estilo de um filme, ao estilo de uma série de TV. O professor vai informar o tema, vai informar o tempo disponível, o nível dos alunos e o agente vai buscar lá no TMDB. Caro professor, se você não conhece o TMDB, é uma plataforma, a maior plataforma mundial de informações sobre filmes e séries. Para construir esse agente, foi necessário plugar nesse agente uma API. A API é o que dá acesso ao agente lá na plataforma TMDB, consultar sozinho todos os filmes, todas as séries e nos trazer as informações que vão se encaixar com o nosso pedido. Então veja aí o poder dos agentes de inteligência artificial. Você imagine quanto tempo nós gastaríamos se nós fôssemos lá na plataforma TMDB, pesquisássemos os filmes, analisássemos o roteiro dele, assistisse o filme e depois pensássemos em que momento a gente vai conseguir adaptar. O agente vai fazer isso em questão de segundos. Então ele vai buscar o filme no TMDB, vai propor um formato ou uma dinâmica, vai propor um cronograma de atividades e avaliação e após a aprovação vai gerar um plano de aula completo para nós professores aplicarmos. Vejam quanto tempo ganho só usando esse agente de inteligência artificial. Eu já rodei, já coloquei aqui um tema de uma aula minha para que ele fizesse a adaptação, para que nós não precisemos esperar que ele fizesse essa consulta, análise e depois a escrita. Vou clicar aqui
Na conversa que nós tivemos, né? Vamos voltar aqui para o início. Eu fiz uma interação olá e ele pediu para preencher algumas informações que serão importantes para escolher o filme que se encaixe nessas características da aula. O que ele perguntou? Qual é o tema, qual é o conteúdo da aula? E já deu alguns exemplos da minha própria área. Farmacocinética, ética em pesquisa, sistema cardiovascular, liderança organizacional, dentre outras coisas. Qual é o tema da sua aula? Minha aula é sobre geometria analítica. Ele vai buscar algum filme que se encaixe com a geometria analítica. Não, minha aula é sobre política externa. Ele vai buscar algum filme que se encaixe no tema política externa. Depois, o ponto 2. Qual é a sua disciplina? E aí você coloca disciplina e coloca também o nível, né? Aliás, o nível você bota depois, né? Disciplina, farmacologia, nível de alunos, ele coloca aqui algumas opções, ensino médio, graduação, pós-graduação. Então vejam que o agente, ele atende a diversos tipos de alunos. O número de alunos aproximado, isso é importante, até para que ele possa propor uma dinâmica que possa ser realizada com aquele quantitativo de alunos. O tempo que você tem disponível para que essa dinâmica seja ajustada ao tempo, os objetivos de aprendizagem principal e colocar os objetivos também vai direcionar a pesquisa dos filmes, a pesquisa das séries, para que ele possa ser mais ajustado possível aos objetivos e ao tema da aula. A preferência de mídia, se você prefere filmes de longa-metragem, séries de TV, documentário ou qualquer formato, tanto faz. Se já tem algum filme ou série em mente, ele também já vai analisar e trazer uma estrutura pronta para que nossa aula possa ser adaptada a esse filme que a gente tem em mente e quais são os recursos disponíveis que eu tenho. Então a gente vai preencher isso aqui para que ele vá buscar lá no TMDB informações que se encaixem nessas nossas escolhas. É assim que eu tiver essas informações, poderei selecionar o melhor recurso audiovisual e começar a elaborar uma proposta de aula. O que é que eu fiz? Copiei isso, colei aqui no chat e fui preenchendo. Tema da aula: uso de opioides na dor oncológica. Disciplina: farmacologia aplicada, farmácia, nível dos alunos, eu marquei graduação. Número de alunos, aproximadamente 30. Tempo disponível, 50 minutos. Objetivo de aprendizagem principal: usos terapêuticos em reações adversas dos opioides. Preferência de mídia: filme. Já tem algum filme em mente? Deixei em branco. Recursos disponíveis: tem um projetor, né, ou TV, tem internet na sala também. Ao que ele me respondeu: excelente. Com esse briefing detalhado, posso elaborar uma proposta de aula cinematográfica para o uso de opioides na dor oncológica. Considerando o tema, o nível de graduação e o tempo disponível, 50 minutos, a chave será selecionar cenas impactantes que contextualizem os usos terapêuticos e as reações adversas de forma objetiva. Com base nos dados fornecidos e no meu conhecimento cinematográfico, sugiro o seguinte filme. Ele colocou aqui: proposta de aula e os filmes selecionados. Título: It, uma lição de vida, o ano 2001, gênero drama, duração, classificação, uma sinopse, porque a partir da sinopse eu posso ter ideia do que se trata o filme. É recomendável que eu assista o filme, para que, claro, eu vou fazer uma aula baseada no filme, eu preciso ter propriedade sobre o filme. Porque aqui nós estamos tendo o direcionamento. E ter o direcionamento significa poupar muito tempo. A avaliação do TMDB, ele é um filme classificado como 8, de no máximo 10. Justificativa pedagógica, ele dá uma justificativa para ter escolhido esse filme com base nas informações que eu dei. Uma lição de vida, é um drama profundo que aborda diretamente a experiência da dor em um paciente oncológico terminal. Ele ilustra de forma realista a necessidade interativa de alívio da dor, a administração de medicamentos, incluindo opioides, embora não sempre explícito no diálogo, mas aqui eu posso ver se esse filme se encaixa em algum momento da minha aula. Então, posso ler aqui a justificativa, depois ele me traz o formato proposto. A metodologia seria aprendizagem baseada em cenários,
com discussão de caso clínico simulado através do filme. Dinâmica, mostra aqui como é a dinâmica, o uso do tempo e depois o cronograma resumido, de 0 a 5 minutos. As boas-vindas, introdução ao tema, uso de opioides, na dor oncológica, e trazer também uma breve introdução do filme, uma lição de vida, de 5 a 25 minutos. Exibição de trechos selecionados do filme que ilustram a dor, a administração do medicamento, as reações do paciente. Depois, de 25 a 35 minutos, discussão em pequenos grupos. De 35 a 50 minutos, discussão plenária. Veja que está tudo aqui organizado de que é assistir o filme e aplicar isso em sala de aula. Forma de avaliação, também traz alguma coisa aqui. E nós temos as alternativas. Vamos imaginar que a gente assistiu o filme e disse, não, esse filme ele se encaixa muito bem para uma outra proposta. Para essa aula especificamente, não. Aí nós temos aqui duas outras alternativas. A Culpa é das Estrelas, traz uma pequena sinopse, e 50-50 de 2011 também traz uma pequena sinopse. A gente vai ler isso como uma proposta. Então ele coloca o seguinte, aprova essa proposta? Responda sim para receber o plano de aula completo ou peça ajustes. Eu podia pedir algum ajuste. Olha, me faça assado, não gostei disso. Mas se eu aprovar, como eu aprovei aqui, sim, ele vai me trazer simplesmente um plano de aula completo sobre uso de opioides na dor oncológica, tomando como base um filme. Olha como isso vai ficar bem bacana. Objetivos de aprendizagem está aqui. Sobre o filme, que eu posso tratar naquela primeira parte da aula. Depois, cenas chaves para uso pedagógico. Cena 1, diagnóstico e primeiras manifestações de dor, de 5 minutos até 10 minutos. Veja, caro professor, como isso vai dar um ganho de tempo extraordinário. Você vai assistir o filme focando no tempo. Essa cena, nesse tempo, qual o conceito trabalhado, como usar. Segunda cena, terceira cena, quarta cena. Ele separou 4 cenas pelo tempo, qual é o objetivo e como trabalhar ela. A metodologia e depois o cronograma detalhado, minuto a minuto também, como a gente vai trabalhar esse filme, tomando por base o tema na oncologia e uso de opioides. E depois nós temos as atividades. A atividade 1 é análise de cena em grupo, então, grupos de 5 a 6 alunos, tempo 10 minutos, ele propõe aqui uma atividade. Atividade 2, debate em plenária. Depois nós temos perguntas norteadoras para a discussão. Nós vamos ter uma discussão. Claro que vai ser muito interessante a gente fazer algumas perguntas socráticas para que essa discussão ela seja direcionada. Por exemplo, como o filme retrata a experiência subjetiva da dor oncológica severa e a necessidade de intervenção? Quais são os principais desafios observados no alívio da dor da professora Vivian, que é uma das personagens do filme? Veja, caro professor, como um agente de inteligência artificial consegue nos fazer uma automação incrível. Se você quiser testar esses agentes de inteligência artificial, vou colocar o link na descrição, você clica nele, você usa, você experimenta. Se por acaso você gostar, você assina a plataforma. A avaliação, como é que ela vai ser feita? Nós temos aqui o critério, o que é que significa insuficiente, o que é que significa irregular e o que é que significa bom, e as referências e material complementar, referências bibliográficas relacionadas ao tema, é um livro de farmacologia, um artigo, um recurso online e outros filmes de séries complementares para que seja aprofundado. E dicas para o professor, prepara o trecho com antecedência, gerencie o tempo rigorosamente e assim por diante. Se eu quiser continuar a conversar com essa gente para trazer outras linhas ou outros pontos de vista, ele já dá aqui algumas opções. O que é que vocês querem que eu faça? Adapte o plano para um outro formato? Por exemplo, não, essa aula não vai ser uma aula presencial, uma aula online. Posso adaptar. Criar um material de apoio imprimível, ou seja, um roteiro para que o aluno possa acompanhar. Gerar uma avaliação alternativa, sugerir aulas complementares e assim por diante. Caro professor, se isso não for útil para você, eu não sei mais o que é.
Vamos para o segundo agente? O segundo agente de inteligência artificial que nós veremos no vídeo de hoje é o arquiteto de metodologias ativas. E o que é que diz na descrição dele? Estruture planos de aula com metodologias ativas, selecionando a metodologia de acordo com o conteúdo da sua aula. E aqui é muito importante esse final. De acordo com o conteúdo da sua aula. Nós iremos disponibilizar a nossa aula, o nosso PowerPoint, o nosso PDF. O agente ele vai analisar o conteúdo e vai propor para aquele conteúdo quais metodologias ativas se encaixam. Vou clicar aqui na conversa para que a gente possa acompanhar como foi. Coloquei o seguinte: qual metodologia ativa eu poderia usar nessa aula em anexo? Coloquei aqui um PDF, aula 1, Entendendo a Dor. Então ele fez o seguinte: olá, vejo que você tem um material muito interessante sobre Entendendo a Dor, que abrange desde neurobiologia até avaliação em comorbidades. Para te ajudar a transformar esse conteúdo em uma experiência de aprendizagem ativa e envolvente, preciso de mais algumas informações. Então veja que o agente de inteligência artificial ele foi configurado não para dar uma resposta rápida, mas para dar uma resposta certa. Ele tem a fonte dele, que foi a aula, mas ele vai atrás de informações complementares para que ele consiga formatar e entregar uma resposta de qual metodologia ativa seria mais adequada para essa aula. E ele pede o seguinte: qual é o nível da turma, qual é a duração total da aula e quais recursos estão disponíveis. Eu respondi aqui: nível da turma graduação em farmácia, com 45 alunos, duração total da aula 100 minutos. Recursos estão disponíveis, é um projetor, internet e celulares dos alunos. E ele respondeu: excelente, com 45 alunos, graduação em farmácia 100 minutos, focando em Entendendo a Dor e com projetor, internet e celulares, temos ótimas opções. Então veja que ele vai interligar todas as possibilidades e encontrar no universo de metodologias ativas aquelas que poderiam ser aplicadas nesse contexto. E nós temos aqui um estudo de caso, por que é adequado, permite que os alunos apliquem os conhecimentos teóricos sobre neurobiologia da dor, avaliação e comorbidades a cenários de pacientes reais, desenvolvendo raciocínio clínico e a tomada de decisão essencial para um farmacêutico. Eu tenho aí um resumo muito rápido do porquê essa metodologia ativa poderia ser utilizada nesse contexto. Nível de complexidade médio, porque eu já tenho também noção de que, se eu escolher ela, qual é a complexidade para aplicar. Nível de complexidade médio. O Jigsaw, quebra-cabeça cooperativo, ele diz por que é adequado, nível de complexidade médio também, e o Peer Instruction, por que é adequado também, nós temos uma justificativa, e o nível de complexidade baixo. Aí ele pergunta: qual dessas metodologias você prefere? Ou tem outra em mente? Veja que o agente ele é sempre muito flexível. Nós temos 3 que poderiam ser usadas, mas se você tiver alguma outra em mente, a gente também pode trabalhar com ela. E eu simplesmente coloquei aqui número 2, ou seja, Jigsaw. Vamos ver como ele adaptou essa metodologia ao contexto de aula que eu enviei para ele. Ótima escolha. O Jigsaw, quebra-cabeça cooperativo, é excelente para o tema Entendendo a Dor. Com sua turma de graduação em farmácia, permite uma exploração aprofundada de diferentes facetas do conteúdo e promove uma construção coletiva do conhecimento. Vamos estruturar seu roteiro pedagógico executável. O roteiro pedagógico: disciplina, os objetivos, a fase 1, que é a preparação. E na fase 1, a gente trouxe o seguinte: para otimizar o tempo em sala, é fundamental uma etapa de preparação prévia. Leituras prévias, segmentação do conteúdo. A gente vai dividir o conteúdo em 3 partes: neurobiologia, avaliação da dor e comorbidades, impacto da dor. Depois vem a fase 2, que é a dinâmica propriamente dita, é a execução da metodologia. A dinâmica do Jigsaw será dividida em 3 momentos principais: a formação dos grupos originais, os grupos de especialistas e os grupos de montagem. Caro professor, se você nunca fez o Jigsaw, ele funciona assim: nós formamos pequenos grupos, para cada grupo nós entregamos apenas
parte do conteúdo. Por isso que ele pediu para dividir. Um grupo vai estudar somente neurobiologia da dor. Um outro grupo vai estudar somente avaliação da dor. E um outro grupo vai estudar somente comorbidades e impactos da dor. Depois, nós pedimos para alunos de cada grupo de especialistas se inserirem nos outros grupos para que eles, especialistas, expliquem exatamente a neurobiologia da dor, a avaliação da dor e as comorbidades e impactos da dor. Ou seja, depois na segunda etapa que os grupos são desfeitos e os especialistas são infiltrados em outros grupos, nós temos grupos heterogêneos, grupos que são formados apenas por especialistas, e é isso que ele está mostrando aqui, ó. 10 minutos, boas-vindas e explicação da dinâmica, 10 a 20 minutos a formação dos grupos originais, depois de 20 a 50 grupos de especialistas, 30 minutos para que eles possam explicar dentro dos grupos, depois de 50 a 85 minutos, grupo de montagem, reunião dos grupos originais, mais 35 minutos, 85 a 95, discussão plenária e consolidação, e 95 a 100 minutos, feedback, sempre trazendo aqui informações sobre a descrição das atividades realizadas naquele tempo e quais os materiais necessários, porque essa foi a informação que eu dei. Para que ele pudesse construir essa tabela, ele precisa de informações. Essas informações que eu dei, ele vai agora encaixar aqui. Depois, na sequência, fase 3, estratégia de agrupamento, grupos originais, designação de especialistas, depois a fase 4, critérios de avaliação. Ele traz aqui o critério e o que significa insuficiente, básico e proficiente em cada um dos critérios. A fase de fechamento e consolidação, e depois mais o final, ele também tem uma interação, perguntando se eu quero adaptar para uma aula online, se eu quero ajustar, se eu quero aumentar, reduzir complexidade e assim por diante. Essas opções que ele apresenta no final sempre são adaptadas para o modelo de aula que ele está ajustando. Então vejam que em poucos minutos eu inseri uma aula, eu respondi algumas perguntas e eu tenho um plano de aula pronto para mim estudar e para mim aplicar em sala de aula. Vamos ver agora o nosso terceiro e último agente de hoje. O nosso terceiro agente é o agente especialista em adaptação inclusiva de aula. Caro professor, se você nunca passou por um momento em que você tem alunos que precisam de aulas adaptadas e não simplesmente você faz a mesma aula para todos os alunos, caro professor, agradeça, porque essa é uma situação muito difícil de ser vivida. Às vezes, a gente tem toda boa vontade, mas falta condições da gente atender um aluno específico que precisa de uma aula adaptada. Esse agente ele faz o seguinte, ele adapta qualquer aula para alunos neurodivergentes ou com deficiência. Envie seu material, escolha o perfil do aluno, se ele tem TDAH, TEA, dislexia, deficiência auditiva, visual, de fala, intelectual, altas habilidades, e receba um plano completo com estratégias pedagógicas, tecnologias assistivas, plataformas e mídias acessíveis. Então veja que ele não vai trazer só o plano de aula, ele vai trazer que tecnologias podem ajudar nessa adaptação, que mídias podem ajudar nessa adaptação. Também, anteriormente fiz o teste, vou clicar aqui na conversa que eu tive com o agente e eu fiz o seguinte, gostaria que me ajudasse a adaptar uma aula. Olá, professor, sou seu consultor em adaptação inclusiva de aulas. Vou te ajudar a adaptar seu material para atender alunos com necessidades educacionais especiais. Para começar, por favor, compartilhe o material da aula que deseja adaptar. Pode ser um plano de aula completo, pode ser um conteúdo ou texto da aula, pode ser uma descrição do tema e atividades planejadas e um arquivo PDF, Word, etc. Quanto mais detalhes sobre a aula original, melhor será a adaptação. Então, veja que o agente ele já instrui o que é que ele precisa saber para que ele vá buscar no seu conhecimento como fazer essa adaptação da aula. O que é que eu mandei? Uma aula, um arquivo, comorbidades e dor. E, caro professor, se você não sabe, aqui no próprio agente você tem esse
clip aqui, que quando você clica, você pode enviar um arquivo, você pode enviar uma conversa e você pode enviar um agente completo. Eu vou depois explicar em outro vídeo, eu explico como fazer isso. Mas o que é que eu fiz? Vim aqui em arquivo e enviei justamente o PDF da aula 2, comorbidades e dor. Aí o agente disse o seguinte: ótimo, recebi seu material sobre comorbidades e dor, com foco nos conceitos de dor, sua avaliação, a relação entre dor e condições como depressão, hipertensão e obesidade, além de um caso clínico detalhado de JP e atividades práticas em grupos sobre avaliação e intervenção. E aí ele pergunta, agora eu preciso saber, para qual perfil de aluno devo adaptar essa aula? E aí ele coloca embaixo uma tabela com diversos perfis, porque o conteúdo o agente já sabe. Agora, o que o agente precisa saber é para qual tipo de aluno essa aula será adaptada. E ele coloca aqui 9 tipos: TDAH, transtorno do espectro autista, dislexia, deficiência auditiva, deficiência visual, mudez, altas habilidades, superdotação, deficiência intelectual ou múltiplas, ou seja, uma combinação de perfis. E depois ele coloca aqui características principais, caso você, caro professor, não consiga identificar de forma muito rápida e precisa. As características estão do lado, para que você consiga analisar se existe na sua turma alunos com esse perfil, com essas características. Eu escolhi o tipo 2. O tipo 2 é transtorno do espectro autista. Certo entendido, você deseja adaptar a aula comorbidades e dor para um aluno com transtorno do espectro autista. Vou preparar um plano de aula inclusivo completo, focado nas características de comunicação social, padrões restritos e sensibilidades sensoriais que podem estar presentes no TEA, mantendo o rigor do conteúdo original. Por favor, aguardem enquanto eu elaboro as estratégias e recursos. Depois de alguns minutos, eu coloquei assim, ok, e ele me trouxe todo o plano de aula. Aqui está o plano de aula, o tema da aula, o material original, os objetivos de aprendizagem, ele colocou aqui o objetivo original, o objetivo adaptado, só para que vocês tenham ideia. O objetivo original é definir classificador. Objetivo adaptado, identificar e descrever os tipos e classificações de dor utilizando apoios visuais e linguísticos. Para o aluno que tem transtorno do espectro autista, eu preciso de um material de apoio para que ele compreenda, para que ele consiga entender o conteúdo da aula. E aí nós temos aqui todos os objetivos nessa tabela. Depois nós temos as estratégias pedagógicas inclusivas. Abertura, agenda visual e previsibilidade. Estratégia é essa: apresentar a sequência da aula em formato visual, slides com ícones e verbalizar a duração de cada etapa. Como aplicar? Iniciar a aula projetando um slide com o que faremos hoje, tópicos com imagens, ícones, horários aproximados, e revisar no início e em transições, informar sobre pausas. Justificativa pedagógica, alunos com TEA se beneficiam de rotinas e previsibilidade, reduzindo a ansiedade e melhorando o foco e a transição entre as atividades. Então veja só, caro professor, uma coisa muito simples. A gente colocar os tópicos, quanto tempo mais ou menos a gente vai demorar em cada tópico, e o aluno com transtorno do espectro autista tem essa sensação, essa ansiedade diminuída simplesmente porque a gente garantiu aí uma previsibilidade. Uma adaptação super simples. Durante o desenvolvimento, nós temos aqui quebras de conteúdos com pausas ativas e sensoriais, dividir o conteúdo em blocos curtos, intercalados com breves pausas para movimentos ou ajustes sensoriais. A cada 15, 20 minutos de exposição teórica, fazer uma pausa de 1 a 2 minutos para alongar, beber água ou permitir o uso de um objeto antiestressante. Qual a justificativa para essa estratégia? Ajuda a regular a atenção e a evitar sobrecarga sensorial ou cognitiva, permitindo que o aluno processe a informação
de forma mais eficaz. Então veja que para cada uma das etapas nós temos estratégias que vão ajudar ao aluno com transtorno do espectro autista, ou se eu tivesse escolhido alunos com deficiência visual ou alunos com surdez, ele também traria um plano completamente adaptado. Tecnologias assistivas recomendadas, software de mapeamento mental, como Coggle, FreeMind, XMind, né, que é um software. Para que ele serve? Organizar ideias, fazer resumos visuais, estruturar informações complexas, como a fisiologia da dor ou o caso clínico. Gratuita? Sim, existem versões gratuitas, sim, as versões mais básicas. Então veja que ele traz uma tabela com 4 colunas, onde cada coluna traz informação sobre qual tecnologia dá para usar adaptando para a condição desse aluno. A tecnologia nessa primeira coluna, o que é, para que serve e se tem uma versão gratuita ou não. Ele traz várias opções que a gente pode testar, pode ver a possibilidade, aquisição, se for necessário. Plataformas digitais acessíveis, Google Apresentações e PowerPoint online, recursos, legendas automáticas, ao vivo, modelo com alto contraste. Então nós temos a possibilidade de, ao projetar uma apresentação no PowerPoint, ligar as legendas automáticas ao vivo, ou seja, a gente vai falando e o PowerPoint vai trazendo tudo que nós estamos falando. Isso vai facilitar também para o aluno, ou usar o Paddle, ou o Jamboard, ou um quiz, o Kahoot, né? Tudo isso aí poderá facilitar. E os tipos de mídia também, infográfico, diagrama visual, vídeos curtos, porque é eficaz para esse perfil, ele mostra aqui qual ferramenta para criar, e ele traz um exemplo de uso dessa ferramenta dentro da nossa aula, no contexto e na temática que eu trouxe lá no início. Veja que o plano de aula ele é muito específico, e ele finaliza aqui com o cronograma adaptado, minuto, atividade, adaptação inclusiva, o material de recursos, a avaliação inclusiva, como ela deve ser feita, por exemplo, compreensão dos conceitos da dor, método tradicional, resposta oral em plenária e prova discursiva, método adaptado, respostas escritas, curtas e objetivas, com suporte visual, múltipla escolha, associação de termos e imagens. Instrumento, questionário de múltipla escolha com imagens, exercício de parear conceitos com definição em imagens, e a gente tem aqui diversos recursos para fazer a avaliação desse aluno, e dicas práticas para o professor é o penúltimo item, e depois a gente tem todas as referências que embasaram a gente a trazer esse plano de aula adaptado, e depois nós temos aqui a possibilidade de interações. Caro professor, esses agentes que eu mostrei para vocês hoje estão todos na plataforma Agentes Posológicos. Eu espero muito ter contribuído para o entendimento da importância da gente utilizar agentes de inteligência artificial no dia a dia, e eu espero você no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer agentes customizados. Se esses agentes que já tem no sistema, eles não forem úteis para vocês, vocês podem fazer os seus próprios agentes que vão atender a demandas particulares e específicas, e tão bom quanto os agentes nativos. Espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!